Boa noite, pessoal. A gente vai começar o nosso debate hoje. Gostaria de lembrar que a gente está transmitindo online pelo site, pelo Facebook do Mobilab, tá? Então, vocês podem acompanhar por lá. Uma boa noite para quem está nos acompanhando, então, também via streaming hoje. Eu sou o Carlos Henrique, eu trabalho na Criança Segura, sou coordenador de campanhas, principalmente da campanha Vou de Bike com a Criança Segura, que é a campanha atual que nós estamos desenvolvendo para falar de segurança de crianças em bicicleta. Então, dentro dessa campanha, a gente teve contato com muitas organizações que fazem um trabalho espetacular e a gente resolveu convidá-las. E a gente tem 4 pessoas aqui, além de mim, para falar um pouco e aprofundar, né? Acho que esse é o ponto, aprofundar o debate sobre como que a gente pode promover uma São Paulo que é amigável para as crianças. E segura, né? Amigável de todos os sentidos. E também a gente trouxe organizações e pessoas que podem ter um olhar complementar, né? Eu e a Criança Segura estamos aqui para falar não só da segurança, mas também para falar da segurança das crianças enquanto ciclista. Eu vou apresentar as outras pessoas que estão aqui hoje também. Ao meu lado está a Hanna Machado, que é da iniciativa Bloomberg, e vai falar um pouco... Bom, não vou dar spoiler, porque né, senão não vai ter graça. A gente convidou também o Rony Rich, do Erelab, a Mariana Barros, que vai fazer a mediação do nosso debate hoje, e também a Carol Padilha, do Carona a Pé. Então, acho que a gente... vou passar... se vocês puderem sentar mais próximos da gente, acho que seria legal. Nas primeiras fileiras aqui, por favor. Ótimo. Que bom que você ficou nesse, então. Oi, gente, boa noite, bem-vindos aqui. Acho que a gente está com um tema que é bem interessante, porque, como vocês podem ver pela composição da mesa, perpassa vários momentos aí da vida nas cidades. Um tempo atrás, uma conversa com o Fernando Serapião, que é um crítico de arquitetura, ele dizia que as crianças fazem a gente ser piores cidadãos, porque a gente passa a priorizar o carro, a gente passa a ter medo de sair na rua, prefere morar em condomínio fechado, fica pensando, né, que tipo de escola vai colocar. E eu acho que ele não acredita nisso, né? Ele fez, na verdade, uma grande provocação. E eu acho que cada vez menos gente acredita nisso, né? Acho que a cidade está começando a se abrir, está permitindo que as crianças estejam inseridas, e a gente se alimenta disso. Acho que é de uma vitalidade muito grande você poder conviver com crianças no dia a dia, atravessando a rua de uma maneira segura e tudo mais. Então, acho que o papo aqui tem muito a ver com isso, né? Que é uma cidade que não é só boa para as crianças, mas em sendo boa para as crianças é boa para todos. Inclusive os idosos que estão na outra ponta, e que logo mais seremos nós aqui, que já fomos crianças. Então, acho bom sempre a gente pensar holisticamente nesse espaço tão maluco que a gente vive. Quem que vai começar? Alguém? Então, o Carlos começa, eu vou passar para ele, e aí a gente vai ter algumas apresentações. Eu vou fazer um controle de tempo aqui, para que ninguém estoure muito em 15 minutos, e a gente tenha tempo para perguntas, tá bom? Então, bom debate. Carlos. Se vocês quiserem sentar lá para acompanhar, para ficar melhor para vocês, como vocês acharem que fica legal. Bom, pessoal, para quem, antes de tudo, não conhece a Criança Segura, a Criança Segura é uma organização que está no Brasil desde 2001, trabalhando sobre a prevenção de acidentes de crianças em até 14 anos de idade. Tá? Esse é o começo da história. Nós temos 3 estratégias de atuação, tá, pessoal? Primeiro, a comunicação, que é basicamente a disseminação de informação na mídia, nas redes sociais, nos eventos, onde a gente estiver. A gente também faz mobilização de pessoas, principalmente através dos nossos cursos online. Inclusive, convido vocês a entrar no nosso site para conhecer um pouco mais. A gente tem cursos para responsáveis,
ou seja, pais e mães, etc. A gente tem curso para pessoas que lidam com temáticas de trânsito e também temos cursos voltados mais para professores. Então, vocês podem entrar lá e conhecer que tem muita coisa legal. São gratuitos, tá bem? E também a gente trabalha na política pública, ou seja, na inserção da temática da segurança de crianças no nosso dia a dia, certo? Por exemplo, posso dar um exemplo bastante básico e bastante histórico, eu diria, da nossa organização, é a Lei da Cadeirinha, que foi uma iniciativa da Criança Segura e que hoje salva muitas e muitas vidas de crianças ocupantes de veículo por aí pelo Brasil afora, tá bom? Essa causa é importante? Puxa vida. Como começar? A gente tem 117 mil hospitalizações de crianças anualmente no Brasil, só dentro desses acidentes externos, né, com os quais nós lidamos. A gente tem 3.700 óbitos anuais também. Isso tem uma queda aí isso é de número de 2016, né, do DataSUS. Uma queda aí de uns 4%, mas são 10 óbitos por dia, então é bastante significativo ainda, né? Muitas pessoas ainda não têm a sensação do quão significativo é esse número, então eu gosto de trazer ele sempre, tá? E o que é mais chocante é que 90% desses acidentes eles podem ser evitados se a gente mudasse duas coisas no nosso dia a dia. Se a gente mudasse o nosso ambiente, ou seja, quando a gente fala de inserir grades nas janelas, né? É uma mudança ambiental que pode prevenir uma queda, etc. Ou a gente muda o nosso comportamento. Então, quando a gente fala pare de dirigir embriagado, a gente muda o nosso comportamento. Então, é basicamente mudando essas duas coisas que a gente previne acidentes, ok? Então, vamos lá. O que eu gostaria de trazer além disso para vocês, pessoal? Quando eu fui pesquisar sobre o tema de bicicletas e crianças, eu encontrei, na verdade, muito pouca coisa, exceto que não fosse da Criança Segura da Safe Kids, né, da Worldwide, que fosse sobre segurança, mas eu encontrei muitas coisas relacionadas à saúde pública e o benefício da bicicleta para uma criança, não só da bicicleta, mas da atividade física em geral, e de baixa, média e alta performance, para o benefício dessas atividades para o desenvolvimento de uma criança. Então, para quem não sabe, eu gostaria de trazer esses daqui e falar bem rapidamente. Eu poderia ficar, bom, enfim, uma tese de doutorado sobre isso, mas acho que o ponto é outro, então eu vou citar bem rapidinho. Uma criança que ela é mais ativa, ela tem benefícios de segurança, porque ela tem melhor desenvolvimento cognitivo e funções executivas do seu cérebro. Então ela consegue reconhecer melhor profundidade e distância, então velocidade de veículos que se aproximam, ela tem melhores reações físicas a possíveis situações de risco. Então, se uma criança for ativa, ela é mais segura do que uma criança que não é ativa, uma criança que é sedentária, está sempre, enfim, dentro de casa, nos aparelhos eletrônicos, etc, etc. Tá bom? Além dos benefícios físicos que a gente sabe da bicicleta, ou seja, elasticidade, condições cardiovasculares, etc, etc. Essa criança ela também tem benefícios, como que se diz, psicológicos, né? Emocionais, ou seja, redução de estresse, redução de comportamentos depressivos, redução também de coisa bastante importante, autoestima, autoconfiança, autonomia, tá bom? Uma criança ativa, ela tem todos esses benefícios. E, além disso, a gente encontra também benefícios sociais, como uma melhor relação interpessoal. Uma criança que anda de bicicleta, se ela estiver em grupo, ela entende melhor como funciona o trabalho em grupo colaborativo, mas também de competição e por aí afora. Além de melhor desempenho acadêmico até, viu, gente? Agora eu vou trazer algumas coisas que a gente vai falar da parte ruim, tá? Agora, que é a parte dos acidentes de trânsito. Acidentes a gente pode colocar entre aspas aqui também. Eu trouxe aqui, já focando em bicicletas, tá? E também dentro da faixa etária que a Criança Segura trabalha, que é até 14 anos de idade. Eu trouxe aqui a distribuição dos óbitos por acidentes dessas crianças em bicicleta no Brasil todo, dentro de todas as possíveis características que essa criança pode ter no acidente, né? Ou seja, 41% delas são pedestres,
25 são ocupantes de veículo, 22 são outros, mas a gente tem 6% de ciclistas mortos de crianças enquanto 0 a 14 anos de idade. Tá? Isso no Brasil. Quando a gente traz para São Paulo, a gente vê que isso aumenta um pouquinho mais. Tá? Mas, enfim, acho que é importante a gente lembrar que a gente tem aí pelo menos 6 e 8% de óbitos no Brasil, tá bom? Isso quando a gente traz para hospitalizações fica até mais gritante, tá? Eu não trouxe aqui o gráfico, mas hospitalizações de crianças dentro do, por exemplo, do trânsito, chega a ser 20% das hospitalizações. Só perde para ocupante para pedestre. Então, se a gente fala que, poxa, 20% das crianças em bike, desculpa, 25% das hospitalizações são crianças em bike, é porque tem alguma coisa bastante séria acontecendo, né? E o que eu fiquei mais espantado foi quando eu fiz essa divisão aqui das causas de óbitos de crianças em bike aqui na cidade de São Paulo. Tá? Isso daqui são dados do DataSUS. Eu trouxe um dado maior aqui de 2001 até 2016, para a gente ter uma boa representatividade. E o que eu acho que é bem interessante a gente ver, porém ainda bastante triste, é que 62% dessas crianças vieram a óbito por causa de uma colisão com um veículo automotor. E, especialmente, sério, a gente tem as colisões com veículos pesados, como ônibus e caminhões, que são 49%, 48% desse número. Então, é um número bastante significativo, né? A gente não pode ignorar. Porém, a gente tem também 32% de crianças que vieram a óbito por causa de um trauma que decorreu não de um acidente com outro veículo. Ela caiu, teoricamente, sozinha, ela bateu a cabeça no chão, ela se chocou contra um objeto parado, tipo um poste, uma caçamba, um muro. E, então, a gente tem uma necessidade também, não só de conscientizar as pessoas enquanto motoristas, claro, né, porque eles são responsáveis pela vida das crianças em bike ou enfim, de qualquer outra maneira, mas também tem uma necessidade de conscientização dos pais quanto ao perigo que a criança pode ter se ela recebe a autonomia da bicicleta antes de ter o completo domínio sobre o seu uso. Porque eu entendo isso, né? Eu entendo que essas 32% de crianças, não é que elas simplesmente caíram do nada, ou, enfim, eu acho que elas tiveram autonomia muito antes do que deveriam ter tido. E aí, é claro que podem ter outras coisas envolvidas aqui, e aí eu vou chegar lá, tá bom? Mas esse é o parâmetro que eu queria dar para vocês aqui da cidade de São Paulo. E também um outro dado, também que não é legal, é que 78% dos óbitos estão na faixa etária de 10 a 14 anos de idade. Ou seja, são bem naquela idade, naquela faixa etária que a criança está começando a adquirir a sua autonomia perante seus deslocamentos, nem que seja para, sei lá, ir para a casa do vizinho, ir para a casa do amiguinho, ir para a escola, etc, etc. Tá? Então a gente tem uma concentração bastante grande aqui. Agora, como responder à realidade paulistana, né? Que é muito parecido com a do Brasil, mas que ainda é específica do nosso mundinho paulistano aqui, de uma cidade bastante desigual, com regiões muito desenvolvidas, regiões muito subdesenvolvidas. Tá? Primeiro, eu trouxe aqui as coisas que faltam, né? Por exemplo, a gente não tem nenhum dado sobre como essas crianças estão utilizando a bicicleta. Na verdade, todos os dados que a gente tem sobre bicicleta em São Paulo e no Brasil, ou são sobre o consumo da bicicleta, ou são sobre o uso dela como meio de transporte para adultos, né? A gente tem alguma coisa nas pesquisas de origem e destino do metrô, mas, de fato, ela não foi feita para pesquisar como as crianças se locomovem, ou para onde que elas estão indo de bicicleta, ou etc. Então, são amostras muito minúsculas, que não são bem representativas do que acontece. Então, de fato, a gente não sabe se a criança está andando acompanhada, se ela está andando com a família dela, se ela está andando usando capacete, se ela não está usando capacete, que tipo de capacete que ela está usando, e a gente também não sabe se ela está, por exemplo, só em locais privados, como estacionamentos, parques, ou enfim, locais sem o compartilhamento com veículos automotores, ou se ela está também usando, por exemplo, nas ciclofaixas recentes que a gente teve aqui em São Paulo,
Se ela tá, enfim, onde que ela está usando essa bicicleta, né? Então a gente não tem praticamente nada. Se ela, por exemplo, se os pais estão levando as crianças numa cadeirinha de bike ou não, também não tem nada. E eu acho que tem uma pergunta essencial que a gente tem que fazer e que acho que a gente tem tido dificuldade na sua resposta, é se a segurança dos adultos ciclistas, que teoricamente foi promovida pela construção de infraestrutura, né, de infraestrutura cicloviária, ou mesmo pelo, não sei, pela entrada da pauta na bicicleta com mais força nos últimos 8, 10 anos aí na cidade de São Paulo, se essa segurança ela chegou até as crianças em bicicleta, né, ou se não. Então, acho que o ponto é, a gente precisa entender exatamente qual é a dinâmica desses acidentes, que as crianças estão perdendo a vida, e como responder a eles. Porque a atual política cicloviária da cidade de São Paulo não fez isso, né? Ela sempre focou no transporte de pessoas adultas, etc., etc., conscientes, teoricamente cívicas, formadas, etc., etc. E o que é mais triste é que vários países da América do Sul, e eu estou citando a América do Sul porque, bom, assim, eu quase tive que aprender holandês para fazer esse projeto, né? Porque na Holanda, é lógico, é tudo muito bonito, é tudo muito legal, eles andam muito de bicicleta, etc., mas acho que tem faltado soluções que respondem à realidade brasileira, né? E, bom, enfim, acho que a gente precisa saber primeiro fazer as perguntas corretas, né? Entender de onde que vêm esses deslocamentos, desculpa, de onde vêm esses acidentes que causam as hospitalizações e mortes das crianças, para depois construir de fato, projetos, seja no terceiro setor, seja na política pública, que deem resposta a isso, né? Enfim, eu poderia citar aqui o projeto que a Criança Segura desenvolveu, que foi mais baseado na conscientização dos pais e das crianças e de treinar também o desenvolvimento motor delas enquanto ciclistas, tá? Mas isso vocês podem ver no nosso site da Criança Segura e no relatório do projeto que a gente vai publicar em dezembro, tá? Lá vai ter toda a metodologia que a gente usou, como que foi, quais foram os resultados, o que foi bom, o que não foi. Então, lá tem muita coisa legal para vocês aprenderem, tá bom? Bom, enfim. E também a gente aplicou uma pesquisa, isso é uma coisa que eu achei importantíssimo de falar, tanto online quanto presencial, com os pais das crianças que estavam nesses eventos, e que tenta responder algumas dessas perguntas que eu coloquei aqui, tá? Então, com certeza lá terão muitas novidades para vocês, beleza? Bom, se eu pudesse dar algumas dicas aqui para os familiares, né? Não sei se tem alguém aqui que tem um filho e anda de bicicleta com ele. Tem bastante gente. Anda de bicicleta? Não. Não. Você anda. Quem mais? Alguém aí? Não, beleza. Alguém aí já levou uma criança, tipo, numa cadeirinha, esse tipo de coisa? Ótimo. Qual que é a expressão que a criança tem quando vocês levam ela na cadeirinha? Alguém fala aí. Vento no cabelo. E ela gosta do vento no cabelo ou ela desgosta? Gosta muito, né? Pois é. Enfim, se eu pudesse dar uma dica para os familiares aqui que têm filhos, seja bebezinho, a partir dos 11 meses de idade, dá para você levar já num suporte de carrinho para bebê. Mas até uns 40 quilos uma criança consegue ser levada numa bicicleta num produto nacional, assim, sem muito estresse, né? Sem precisar importar produtos de fora. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, façam isso o quanto antes, primeiro porque é um ótimo tempo em família que você vai passar com seu filho, com sua filha. Tem poucas atividades que são tão proveitosas iguais. Por exemplo, não sei, talvez cozinhar com seu filho seja muito legal, ler um livro com ele. Mas, de fato, é um tempo que vocês passam ao ar livre, fazendo exercício físico, tomando sol, tomando vento no rosto, sem a intermediação de outras pessoas um pouco, mas sem intermediação principalmente dos equipamentos eletrônicos. Tanto na sua intermediação, né, porque a gente sempre está, né, com o celular ali no bolso, mas também para o seu filho e para sua filha também. Tá? Então, comecem o quanto antes, tá, gente? Uma criança a partir dos 9 meses de idade já consegue andar carregada na bicicleta e a partir dos 2 anos já consegue andar na própria bicicleta, tá? Então, não tem desculpa. E hoje em dia a gente tem produtos bastante acessíveis.
Apresentar desde cedo os equipamentos de segurança, eu acho que vale frisar o uso do capacete, especialmente enquanto a criança ainda está, primeiro, tendo melhor consciência do seu próprio corpo, né? Enfim, quando ela está crescendo, a questão da cabeça que vai diminuindo, etc, etc. Mas também, se vocês forem andar à noite, acho que principalmente um colete refletivo, acho que é bem interessante a gente apresentar para essa criança, tá bom? Principalmente também, ensinar as leis de trânsito, tá, gente? Isso é crucial, não dá para a gente desviar da responsabilidade familiar de ensinar essas coisas, já que o Estado não o faz. Desenvolver bem as habilidades da criança antes dela conquistar a sua autonomia, isso aqui eu acho bastante essencial, tá? Porque, enfim, se a criança tem autonomia antes de desenvolver a habilidade, o perigo que ela está correndo é bem maior. E pedalar em família sempre dá o exemplo, tá? Outra coisa que eu gostaria de lembrar aqui é para os gestores públicos, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que houve abordagens históricas diferentes sobre como promover a segurança em ciclistas, né? Ou seja, uma parte da Europa preferiu mudar o ambiente ao invés de promover os EPIs, e outras partes do mundo, como a Austrália, os Estados Unidos, caminharam primeiro para o EPI e depois estão tentando entrar na história do ambiente construído, né? Mas eu acho que, de fato, essas são soluções que estão lá fora, e eu acho que aqui dentro a gente precisa lembrar que essas duas coisas aconteceram e não tem por que a gente escolher só uma delas, né? Esse é o ponto. Eu acho que a gente podia muito bem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, já que a gente carece das duas, né? Vamos ser honestos. A gente carece de infraestrutura, a gente carece de cidadania também. Puxa, e gostaria de lembrar para os gestores públicos que olhar nos olhos das pessoas é bastante importante, né? Então, de fato, online, tudo que a gente faz online é legal, tem uma grande capilaridade, mas acho que, de fato, a gente muda as pessoas quando a gente encontra elas e pega na mão e faz junto, tá? Além disso, eu acho que ter uma atuação baseada na realidade e quanto mais regionalizada, melhor, né? Quanto mais comunitária, melhor. Ou seja, onde a gente poderia focar recursos, né? Na região do Centro Expandido, a gente teve 0 óbitos de bicicleta, de crianças em bicicletas em 2017, enquanto a gente teve 15% dos acidentes. Isso em 2017, tá? Aqui já teve toda a malha construída, etc, etc. Porém, a gente tem 2 lugares que ainda não estão bem resolvidos, que é, por exemplo, Jardim Brasil Vila Maria, que representaram 19% dos acidentes de crianças em bike, sem nenhum óbito. E a gente tem, por exemplo, Extremo Sul, que tem vários óbitos, né? Então, e pouquíssima infraestrutura cicloviária. Então, a gente tem que racionalizar a tomada de decisão e racionalizar os recursos que a gente vai gastar para promover essa segurança e promover quanto mais crianças que estiverem na rua, melhor, né? Então, eu só queria lembrar disso, né, gente? Assim, o futuro ele é construído em muitas mãos, que a gente precisa sonhar grande, fazer pequeno e começar o quanto antes, tá? E ter cada vez mais criança, mais segura e mais bicicletas. E lembrando também que hoje é o dia de doar e a minha organização está recebendo doações, tá? Vocês podem entrar no nosso site, no nosso Facebook, para quem está online aí. Tem muito material para vocês conhecerem sobre o nosso trabalho, são mais de 17 anos de trabalho no Brasil. Tem muita criança que já foi salva por causa do nosso trabalho de conscientização, então a gente quer continuar fazendo esse trabalho. Vocês estão convidados a botar a mão no bolso e fazer uma doaçãozinha para a gente. Muito obrigado e desculpa se eu me alonguei no tempo. Obrigada, Carlos. Eu vou chamar a Carol, então, que aí a gente continua nesse tema. Deixa eu testar aqui, porque eu sempre dou problemas com essas coisas. Foi. Tá. Eu sou a Carol Padilha, eu sou do Carona a Pé, eu sou uma das fundadoras do Carona, e vou contar um pouquinho para vocês o que é o nosso trabalho, como que ele surgiu, o que a gente faz, né? O Carona, ele surgiu lá em 2015 de um incômodo muito pessoal, assim. Eu sou professora e eu ia para minha casa, da minha casa para o trabalho, e aí eu ia vendo os meus alunos
né? Indo para o mesmo lugar, cumprir a mesma carga horária. E aquilo me incomodava de um tanto, que era assim, a gente está indo para o mesmo lugar, cumprir a mesma carga horária e está cada um na sua bolha, né? Tipo, cada um no seu quadrado, ninguém está se relacionando. E isso foi me gerando um sentimento de, poxa, eu conheço essas crianças, eu conheço esses pais, eu conheço essas famílias todas, a gente já tem um vínculo e eu vou começar a convidá-los para vir junto comigo. E aí eu cheguei na escola, pedi o endereço de todo mundo e falei, bom, eu vou mapear para ver quantos moram perto de mim mesmo. Aí, para minha surpresa, tinha muito mais do que eu realmente via. E aí isso só deixou meu coração ainda mais nervoso. E falei, tá, então se eu estou vendo esse tanto e esse outro tanto eu não estou vendo, como é que essas crianças estão indo para a escola? E eu não estou falando de crianças do mundo inteiro, não. Estava falando das crianças da minha escola mesmo. E aí eu fui vendo, falei, poxa, eu vou conversar com essas famílias e sugerir isso. Aí, a primeira mãe que eu cheguei, eu falei assim, ó, eu estou pensando em fazer isso. Daí essa mãe falou assim, nossa, super legal, eu vou te ajudar. E aí a Juliana que é minha sócia até hoje. E aí, quando a gente começou essa história, e aí a gente convocou todas as famílias e falou assim, bom, vamos começar. Ah, vamos começar. E a gente foi fazendo, e foi dando certo. E as crianças estavam lá, pontuais, ninguém atrasava, todo mundo super entusiasmado. Só que começou a acontecer um conflito lá na escola onde eu trabalhava, que era assim, ai, Carol gosta muito mais de você. Ela traz você para a escola. E a gente, não, gente, não é nada disso que está acontecendo. Então, vamos convocar a escola inteira para mostrar para eles o que é o Carona Pé, né? Qual que é a lógica disso que a gente está fazendo. Quando a gente convida a escola inteira e conta o que a gente está fazendo, então, gente, é o seguinte, ó, eu moro aqui, a escola é aqui, quem mora nesse caminho, eu trago. Aí uma menina falou assim, ô Carol, minha mãe mora ali, eu moro ali, ó, a minha mãe mora ali. A minha mãe me traz todo dia. Ela pode pegar todo mundo que está aqui, daqui para baixo, até chegar na escola? Aí a gente, aham. Aí a gente começou a falar assim, bom, então vou conversar com outros pais. Então, ó, a ideia... Ó. E isso foi crescendo. Cresceu dentro da equipe, que é a escola onde tudo começou. Aí, quando a gente viu, a gente tinha 30% dos estudantes da escola fazendo carona a pé com os pais. E isso era um número muito significativo. Aí a gente conversou com a escola e falou, bom... vamos organizar isso. Aí a gente deu uma pausa de férias e falou, bom, se é isso que a gente quer continuar fazendo, vamos fazer de um jeito bem organizado, vamos ver que outras iniciativas no mundo tem, e vamos pensar em como é que a gente estrutura isso. Tem referência disso no Brasil, né? Tem referência de trabalho com criança, porque começou nesse sentido das crianças socializarem, né? Porque eu via nesse trajeto uma grande capacidade de eu ir conversando. Além de eu ganhar companhia, eu via ali uma possibilidade de troca, de conversa de experiência, de estar junto com as crianças, de dialogar, né, sobre o que é bom na cidade e o que não é tão bom na cidade. A gente não pode isolar as crianças, né? A gente tem que conversar com elas sobre isso. Tem um mendigo, ele está comendo papel. Tem um mendigo, ele está comendo papel. Vamos conversar sobre isso? Vamos. Nossa, você viu que não tinha esse jardim aqui hoje? Ontem não tinha. Nossa, olha, eles estão plantando. Você sabe que folha é essa? Isso é manjericão, isso põe na comida. Então, esses diálogos são aprendizados. E eles acontecem nesse trajeto. E foi isso que a gente foi percebendo. E a gente foi estruturando o Carona Pé. Quando a gente contou para outros lugares o que a gente fazia, a nossa demanda cresceu. Muita gente via, né, toda essa reverberação que o trabalho do Carona faz. E a gente falou, bom, a gente queria atender essa demanda de outras escolas. Foi aí que a gente começou a expandir, a ir para outras escolas. Só que aí chegou no momento que a gente falou assim, a gente não dá conta. A gente não dá conta, porque não dá conta de eu entrar na sua escola, na sua comunidade, no seu contexto. A gente precisa desenvolver uma maneira do Carona Pé crescer independente da gente. A gente não pode entrar na sua cultura. Eu não conheço os seus alunos, eu não conheço a sua comunidade escolar, eu não sei como vocês se dialogam e se organizam. Então, aí a gente pegou um pouco das rotas do Carona acontecendo, a gente pegou e foi organizar uma maneira da gente formar, da gente passar para essas outras pessoas que a gente chama hoje, que são os nossos multiplicadores, como se faz, né? Porque existe uma maneira de se fazer. O Carona Pé não é um bando de criança desorganizada que está indo para a escola só, não. Né? Existe uma estrutura, existe o que a gente precisa, desde como é que essa criança enxerga o carona, até ela seguir com uma rota, existe um processo de aprendizado.
Como a gente forma os adultos que vão se revezar para levar essas crianças. Então, existe toda uma estrutura do Carona. Como é que essa escola enxerga isso como um valor institucional também? Né? Não são todas as escolas que veem nisso um valor. Né? Existem princípios ali também que acreditam, escolas que acreditam que o aprendizado não está só em sala de aula, que ele está em todos os lugares. Então, com essas escolas, a gente tem esse diálogo, né? Muito bom, assim, da escola também perceber. E o nosso trabalho é muito engraçado, porque ele não acontece assim, olha, eu venho aqui e eu te mostro o resultado, que é assim, olha, então hoje atingimos a meta tal, nosso número é esse, né? Eu vejo os seus gráficos, eu falo, nossa, né? É um dado muito preciso, assim, e a gente não tem, porque o que a gente não tem é como é que você mensura o aprendizado, como é que você estabelece esses dados com coisas tão sensoriais que as crianças vão desenvolvendo. O que a gente tem é assim, olha, temos X crianças que estão numa rota, né? Mas todo esse aparato nosso, a gente lê como... Sabe quando você joga uma pedrinha na água e ela faz? Né? A gente percebe que o Carona, ele demanda um tempo. Então, não é uma coisa assim, uma rota do Carona começa a acontecer e a gente consegue ver os resultados, todos esses benefícios em um dia, em um mês, em um ano. Porque a gente percebe, e é isso que motiva muito a gente a trabalhar com as crianças na cidade, na rua, e estimular com que elas vivenciem esse ambiente que é delas também, se a gente quer uma cidade melhor, se a gente está mirando no futuro, né, se a gente quer ter pessoas que tenham mais consciência, mais respeito em relação ao outro, a gente tem que investir agora, a gente tem que investir nessas crianças, né? São elas que estão ativas. E tem uma das nossas alunas da rota que ela faz comigo todo dia, e ela está na rota desde 3 anos. E a gente tem certeza, assim, das observações que ela faz, assim, das coisas que ela fala, assim, do jeito que ela se coloca, e todo dia convivendo com ela, então eu já conheço muito bem. A gente tem certeza que quando ela tiver 18 anos, se ela quiser ter um automóvel, a postura dela é completamente diferente de uma postura de alguém que tem um automóvel hoje. Né? Então, a gente acredita que essas percepções todas e essa cidade acessível para essa criança, dessa maneira, segura, com adulto, com um grupo de amigos, né? Socializando, vivenciando esse ambiente, com os problemas e com as belezas dele. Quando ela estiver dentro de um automóvel, de uma outra perspectiva, ela teve esse espaço dela preservado ali na infância, ela vai olhar para um outro pedestre de uma maneira que a gente acredita que é melhor. Né? Então, é um pouco do que a gente faz. Então, o Carona é um movimento, né? Então, a gente treina, capacita, vai, forma os condutores, em geral são os pais. E aí, nesse movimento de onda que eu estou dizendo, é porque, assim, a escola vive os benefícios, a criança vive os benefícios, a família vive os benefícios disso. Então, a gente acha que não precisa... É uma dicotomia, né? Assim, muda o ambiente para pôr as crianças na cidade ou coloca as crianças na cidade e aí tudo muda. Nós acreditamos que a gente não vai ficar esperando tudo ficar organizado e tudo mais para colocar a criança. A gente acha que a criança, nesse contexto, mesmo da maneira como ele está, é claro que ele precisa de muitas melhorias. Mas ela vai contribuir para isso também, desde o pensamento reflexivo até a postura dela nessa cidade. Então, a gente acredita que a criança, e o movimento de uma criança, gente, movimenta a sociedade toda. Né? Então, é um pouco isso que a gente pensa. Aqui é um pouquinho de como acontece, né, a rotina, do dia a dia. Então, a gente vai encontrando as crianças pelo caminho, a gente combina a rota e a gente circula. E é muito bom. Aqui tem alguns dos principais benefícios, né, que o Carona a Pé traz, nesse movimento de onda que eu trago para vocês, que é em muitas instâncias. E uma delas que a gente acha muito importante são os amigos do Carona a Pé. Porque o que a gente começou a perceber, uma rota passava, e eu acho que isso é uma reflexão para a gente que é adulto, que anda e tudo mais. A gente, quando está sozinho, a gente anda num ritmo. E você, adulto, programa.
eu vou sair daqui, então vou fazer um xixi, porque eu vou levar meia hora do metrô na minha casa, então daí a hora que chega lá, eu faço outro xixi. Tá tudo resolvido. Mas anda com uma criança. Se ela resolve fazer xixi, não é assim, quero fazer xixi e consigo esperar 20 minutos. Não, quero fazer xixi agora. Não dá tempo. Aí a gente foi percebendo que assim também, um pessoal demora um pouco mais para chegar, a gente quer sentar numa sombrinha para esperar os amigos que estão chegando do outro ponto de encontro. Tem uma banca, a gente quer ir lá ver se a revista do Cebolinha dessa semana já chegou. Então, a gente começou a perceber também, as rotas do carona, que onde a gente passava, tinha sempre alguém ali que dava um oi, um tchau, né? Um comércio que a gente podia esperar, uma água do bar onde a gente podia beber, o banheiro que a gente podia usar no meio do caminho. E aí foram surgindo os amigos do Carona Pé, que são os comércios que estão onde as rotas do Carona Pé passam, e eles recebem um adesivo e eles se comprometem com a gente de poder usar, de dar um oi, de ver a rota passando, né, de encontrar as crianças. E isso é segurança indireta. Isso é criação de vínculo, né? Isso é sensação de pertencimento na cidade, né? Então, quando a gente convoca isso, então é outra onda que a gente atinge com o Carona Pé, né, de adultos. Eu vou contar uma história, rapidinho. Um aluno na minha rota, a gente passa numa rota, uma rota tem um ponto de encontro que é uma banca. É a banca do Osmar. Maravilhoso, Osmar. Ele pegou num sábado, foi com o pai numa outra banca comprar figurinha na época da Copa. Ele entrou, olhou, ninguém falou nada. Ele falou, pai, vamos embora agora que eu quero comprar figurinha na banca do Osmar, porque o Osmar conversa comigo. Então, é disso que a gente está falando, né? O Osmar me conhece, o Osmar vende figurinha para mim, o Osmar conversa comigo. Então, é muito rico ver que uma criança já tem esse poder de escolha, né, dentro da sua própria cidade. E essa percepção delicada de quem está dialogando com ele, de quem está olhando para ele, de quem está assegurando ele nessa cidade, né? Então, a gente, nesses 3 anos, a gente pode compartilhar essa metodologia com vários lugares. E hoje, eu quero só contar um pouquinho. Aqui em São Paulo, a gente atua em 3 escolas da rede privada, e a gente está em 8 escolas na rede municipal de Belo Horizonte. Então, por um desafio que a gente está concorrendo, um edital, a gente conseguiu pilotar agora, esse ano, em 8 escolas municipais de Belo Horizonte. E isso trouxe um aprendizado para a gente, que é de estar em outra cidade, dialogar com outros municípios, com culturas diferentes, e ver, e também no público e no privado, que para a gente tinha algumas questões de diferença, e não tem, gente, escola é tudo igual, no que eu quero, nesse fundamento da criança, assim, tem essa estrutura, tem o professor, tem a criança, tem os pais. Todo pai de escola está preocupado se o filho chegou no horário, com quem vai, se hoje vai com você e depois vai revezar com você, quem são vocês, né? Então, a gente vivenciou essa experiência de ir para Belo Horizonte, de atuar lá nessas outras escolas, e a gente está muito feliz. E o nosso desejo é que mais crianças caminhem, mais crianças tenham acesso às suas cidades, aos seus lugares, porque isso é transformador. Então, eu agradeço essa oportunidade de trocar aqui com vocês, né, e com vocês que estão assistindo à distância. E o Carona Pé está aqui para a gente conversar, andar e trocar, tá bom? Muito obrigada. Carol, obrigada. Eu vou chamar o Rony Hirsch do Eleleb para contar um pouquinho de uma outra história. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Rony, eu sou do Elelab. A ideia do Orelab surgiu em 2013, foi bem em junho de 2013, durante as manifestações que tomaram conta do país. Meu primeiro filho nasceu dia 8 de junho de 2013, dia 9 de junho foi o dia daquela grande passeata. Então eu estava com ele no colo, na maternidade, olhando as pessoas pela TV, andando, tomando conta da Marginal, indo para Globo, subindo para Paulista. E me deu uma angústia muito grande, uma por não estar lá e outro por não saber para onde aquelas pessoas estavam indo. Olhava para aquilo tudo e dizia, falta uma liderança, faltam lideranças, faltam pessoas que consigam amarrar essas demandas todas das pessoas e foquem em uma transformação social real na nossa sociedade, né?
E naquele momento eu estava já um pouco em crise com o meu trabalho e tal, de cenografia, direção de arte e tal, e eu sentei e eu escrevi um texto chamado Manifesto pela Criança do Século XXI, que é um pouco uma coisa que era o que eu queria para aquela criança que estava no meu colo naquele momento e o que eu imagino que pode ser uma sociedade mais harmoniosa no futuro, né? Trazendo essas crianças de volta para a cidade, reconectando elas nas suas diferenças e reocupando o espaço público, tirando nós e as crianças, porque nós vamos juntos com elas, das grades que nos aprisionam na cidade, né? Então a melhoria do uso da bicicleta para diminuição de acidentes, o uso do espaço público no caminhar até a escola, todos são movimentos que fazem com que a gente reocupe essa cidade e reconecte as crianças, os pais e etc. Então, o Erelab surgiu em novembro de 2014 e nós somos uma empresa de impacto positivo, não sei se é impacto social, a gente sempre fica na dúvida em relação a esses termos, porque no final nós somos, enfim, tem várias coisas, de reconexão da criança com a cidade e que pretende restabelecer o papel da criança como cidadã, colocando ela como protagonista de uma transformação social que a gente almeja para a nossa cidade e para o nosso país, né? Então, o Erelab hoje a gente atua como a gente cria, desenvolve, prototipa, fabrica, instala, cria espaços da manutenção e faz políticas públicas relacionadas ao território da criança na cidade, né? Tudo para retomar a relação de afeto das crianças com as crianças, dos pais com as crianças, dos pais entre os pais, das pessoas com a cidade, porque o afeto ele é o grande ponto de desenvolvimento cognitivo neuronal das crianças na primeira infância. É ele que liga, é o que fortalece os neurônios e faz com que a criança crie essa relação com a cidade, e criando uma relação com a cidade, com certeza ela vai ser um cidadão melhor no futuro, um gestor melhor no futuro, pessoas que têm experiência, assim como a Carol falou, de cidade, e portanto serão melhores motoristas e assim por diante, né? A gente definiu para o Erelab 4 pilares principais, sendo o primeiro deles a criança. Então, estabelecendo que a relação dos equipamentos, dos espaços, ele é voltado para o benefício único e exclusivo da criança e de seus familiares. Então, não temos equipamentos gigantescos, igual a gente costuma fazer nossas estações de metrô, que deveria ser só um buraco no chão, mas a gente constrói um monumento para cima deles. Então, dentro da escala da criança, daquilo que é importante para o desenvolvimento dela, a cidadania, né? Então restabelecer o papel da criança como cidadã, a sustentabilidade e um ponto importante que a gente acha que é a brasilidade, né? Como a gente consegue restabelecer essa relação de afeto das pessoas com os espaços, contando histórias, né? Estava falando para a Mari agora que uma das coisas mais legais de fazer coisas para a criança é que quanto mais louco, melhor. Então é muito diferente da onde eu vim, da publicidade, ou sou artista plástico de formação. Eu tinha mais liberdade nas artes plásticas, depois fui para o mercado e agora voltei para um lugar de mais liberdade criativa, mas é isso, a gente tem a possibilidade de contar histórias. E o lúdico, ele permite a gente contar histórias, ele permite a gente criar narrativas, e criar narrativas que sejam próximas às pessoas. Contar histórias dos lugares onde as pessoas estão. Quando a gente conta histórias dos lugares onde as pessoas estão, elas se sentem apropriadas daquilo. E quando elas se sentem apropriadas daquilo, aquilo transmite alguma coisa boa no futuro. Então, trazer essa sensação de brasilidade, até porque se tem um país com conteúdo e narrativas muito bacanas é o Brasil. A gente tem poesia, música, literatura, fauna, flora, florestas, cores, bichos, roupas, coisas maravilhosas. Então, assim, é muito legal, realmente. Um dos problemas que a gente tem aqui hoje são o grande adensamento populacional, que diminuiu as áreas de convívio das crianças nas grandes cidades, a obesidade, o sobrepeso e as questões da violência,
a baixa taxa de natalidade, que fez com que as relações intergeracionais diminuíssem muito, né? Então é importante que as crianças vão para o espaço público, porque ali elas vão encontrar crianças de outras idades. Hoje tem muitos pais com filhos únicos, então assim, é o lugar onde eles vão realmente sair da bolha e ir para esse lugar de uma relação mais plural, né? A última política pública em São Paulo foi em 1938, com o Mário de Andrade, à frente da Secretaria de Educação, onde ele criou os parques infantis. Depois a Marta replicou nos Céus, mas já um pouquinho diferente, com viés diferente do brincar, mas com viés mais cultural, com teatros e coisas dentro. E a gente ainda brinca nos mesmos brinquedos que nossos avós brincavam, né? A gente tem uma infância totalmente diferente, tablets, jogos e tal, mas a gente precisa realmente reconectar essa criança de uma maneira até que estimule ela aí, que seja bacana, que seja colorida, enfim, que seja legal para essa infância, né? O brincar, ele é garantido pela lei, pela ONU, pela Constituição Federal, enfim, por vários marcos da primeira infância. E os atores que trabalham nessa questão da criança na cidade são vários. Então, um dos dificultadores que o Eurolab tem de implementar é justamente porque o nosso público usuário não é o nosso público comprador, né? A gente tem, as crianças são os usuários, os pais são os validadores, o poder público não compra, né? Ainda não, a gente não consegue viabilizar isso, e a gente trabalha em cima das possibilidades de empresas parceiras que viabilizam essa implementação no território público. E com isso a gente trabalha na triangulação da viabilidade, que é a relação entre empresas, comunidade e poder público, tendo a criança como foco principal no centro disso. Então, assim, a questão é que atrás de todos esses elementos existem pessoas que olham para a criança e olham para a infância na cidade. Independente da empresa, da gestão pública ou da comunidade, são pessoas que estão olhando para a infância. E essas que precisam realmente dar um a mais, uma força a mais para que essa coisa se viabilize, né? E a triangulação da qualidade, que é tendo a criança no centro, você trabalhar com um espaço de qualidade, que tem um tempo de qualidade, que gere um espaço que gere uma aprendizagem para essa criança, através de inovação, avaliação e escalabilidade para o espaço público, né? Então eu vou passar um pouquinho, acho que o Carlos falou um pouquinho disso também, dos benefícios da criança, né, de 7 vezes maior possibilidade de empregos, enfim, são coisas de benefícios da criança. Vou passar um pouquinho mais rápido. Cada dólar investido, $8 retorna à sociedade através de outros benefícios. E a gente está fazendo 4 anos agora, fizemos agora em novembro. Já realizamos 23 espaços permanentes, 9 em São Paulo, 8 no Rio, 3 no interior e 3 em outros estados. E aqui são algumas fotos de projetos que a gente executou. Tudo bem autoral, tudo olhando, por exemplo, as pedras de borracha. São pedras que eu pensei, a gente criou quando a gente estava vendo as crianças cruzarem o rio na praia, e falando, nossa, se as crianças caiçaras cruzam tão rápido o rio, por que essa cidade demoram tanto, né? Então, vamos fazer pedra, sabe, para eles cruzarem. Então, é muito ligado às questões relacionadas à natureza, do equilíbrio, e a gente tenta dividir o desenvolvimento das coisas em movimentos. Então, de escorregar, de escalar, de balançar, porque a gente acredita muito no equilíbrio dos elementos no território e da possibilidade de escolha. Então, nós somos contra os monovolumes, aqueles brinquedões grandes onde as crianças estão ao redor e o brinquedo está no centro. A gente gosta da ideia da criança estar no centro e os brinquedos ao redor, porque faz com que ela tenha a possibilidade de escolha, faz com que ela tenha a possibilidade de escolher qual movimento que ela quer, e entre um lugar e outro ela pode também escolher brincar com uma pedrinha, com um galho. Isso enriquece o espaço de brincar que ela tem, né? Acho que a gente tem um... Como é que está o tempo? Passou? Aqui são alguns espaços, aqui no Acari, no Rio. Esses outros espaços são... Isso aqui é no Caju, lá no Rio também, na favela do Caju. Aqui é o Mangue, por exemplo, que é um equipamento que reinterpreta um trepa-trepa. Ali é a apoteose do Niemeyer, ali do Sambódromo. Enfim, a montanha aqui é o Pico da Neblina, aqui é a inauguração. Isso aqui no Paissandu.
Também a gente chamou de Praça das Alagoas, porque ali embaixo, antigamente chamava Praça das Alagoas aqui, é um entroncamento de rios que deságua no Engabaú, então a gente resolveu homenagear essa praça que foi chamada de Paissandu depois, então a gente pintou de azul e fez esse elemento. E foi um processo criativo interessante, porque foi o único projeto que a gente conseguiu fazer diretamente até agora com a Prefeitura de São Paulo, com o SP Urbanismo através do Centro Aberto, e tinha uma verba X, que era da compra daquela casinha tradicional, casinha do Tarzan, e com balanço e tal. E então, a gente tem tanto para fazer, que é o que está orçado e tal, como é que a gente vai fazer? Eu falei, cara, então eu vou me virar. E aí eu cheguei no estúdio, peguei a quantidade de troncos que existe numa casinha do Tarzan, peguei tipo como se um caça-varetas assim para a equipe, abri e falei, ó, pessoal, temos este material para trabalhar. Quer dizer, como a gente consegue transformar um elemento que é uma casinha do Tarzan, né, já adquirida em larga escala na cidade de São Paulo, em alguma outra coisa, qualquer outra coisa. Mas como a gente consegue contar uma outra história usando exatamente o mesmo material, né, com o mesmo dinheiro, com a mesma verba, com a mesma implementação e talvez assim trazendo algum tipo de respiro diferente para a cidade, uma cor, alguma coisa que seja diferente. Então isso aqui foi um projeto interessante de se fazer, né. Aí aqui já são algumas escolas. Também a transformação de paredes que ali no fundo era uma arquibancada de concreto, a gente transformou numa parede de escalada, de borracha. Aqui também algumas outras escolas, as casinhas Platibanda do Nordeste, ali da Bahia, biblioteca. Aí tem algumas coisas, pecinhas de madeira também. E aí algumas praças públicas. Esse aqui em São Paulo, lá no Morumbi. Isso aqui é no Rio de Janeiro, foi um projeto que a gente fez junto com o Clube de Adoção, também foi o nosso primeiro processo que a gente desenvolveu, que foi o começo do que realmente nos mobiliza, que é trazer as comunidades, fazer consulta pública, trabalhar junto às comunidades na criação de um território, trazer uma empresa que tope bancar isso aqui, aprovar junto à prefeitura todo o projeto, fazer todos os trâmites e entregar para eles. E a gente está com o processo de adoção por 3 anos dessas 2 praças, que é essa aqui do Bairro Peixoto no Rio, e uma no Parque Buenos Aires, aqui em São Paulo. E é muito legal porque houve no primeiro momento uma descrença muito grande das comunidades em torno do quem é essa empresa que vai entrar, o que eles querem comprar o espaço, eles querem, e eu falava assim, foi muito legal entrar como interlocutor disso, falar, pessoal, a gente vai entrar junto com vocês, é um trabalho que vai ser feito junto com as comunidades e a gente vai melhorando o espaço conforme o uso daqui a 3 anos, né? E existe uma interlocução em prol disso. E houve um debate muito legal com as mães e com os grupos de pais e tal, em torno de qual é o tipo de brincar que a gente quer, né? Então existe para a cidade, para essa ocupação das crianças na cidade, uma leitura muito legal, que são vários tipos de brincar. A gente pode ter o brincar super seguro, com pisos e tal, a gente pode ter o mais desafiador, a gente pode ter os adventure playgrounds, que as crianças pegam no martelo, pregam e batem em tudo que é lugar. São várias possibilidades de desenvolvimento. Então acho que uma cidade plural como São Paulo, um país plural como é o Brasil, a gente deve oferecer para todas as crianças a maior possibilidade de diferentes tipos de brincar que existam, né? Ao invés de carimbar o mesmo espaço em todos os lugares, né? Ter lá a casinha do Tarzan, que a gente vai colocar em todo lugar, que nossos filhos não aguentam mais ver, que eles não se estimulam, eles não querem brincar com aquilo. E aí o que acontece? É um produto de péssima qualidade, que detona muito rápido e que não gera a afetividade do uso contínuo no tempo. Porque a relação é isso que ela falou, todo dia as pessoas andam no mesmo caminho para ir para a escola. E geram afetividade porque eles vão lá e falam com o cara da banca todo dia. Se eles só passam um dia para falar com o cara da banca, não vai acontecer. Então, a relação de você ter um marco onde você sabe que você vai encontrar os outros pais, outras mães, você vai poder conversar sobre as melhorias do espaço público, onde você vai conseguir pôr seus filhos, e eles vão falar, vamos na pracinha hoje, sabe que vai chegar lá, vai estar direitinho, as coisas vão estar limpas, não vai ter cocô de cachorro, vai ser legal. É uma outra relação. Então, enfim, só passando aqui algumas outras imagens, né? Isso aqui é no Buenos Aires, a gente colocou o piso emborrachado agora embaixo aqui onde tem essas gramas, a grama não aguentou. E aqui a gente fez
uma separação, né? Não separação, mas ali embaixo tem uma área para os maiores, para cima ficou uma área para os menores. Para quem conhecia o parquinho do Parque Buenos Aires, antes tinha um muro aqui, tinha uma paredona de concreto com aqueles tonéis de esgoto de concreto. A gente quebrou tudo, abriu justamente para que a criança tenha o livre brincar, que ela tenha a possibilidade de ir e vir, porque os pais possam ficar livres para se relacionar com outros pais, para discutir melhorias urbanas, e assim as crianças têm liberdade de poder encarar o seu processo de escolha também dentro desse lugar. Então é isso, pessoal. Obrigado, e depois a gente volta a conversar. Boa, Rony, obrigada. Ana, por favor, para encerrar aqui. Depois a gente passa para perguntas, então quem tiver já vai pensando. Obrigada, Mariana. Bom, boa noite. Obrigada, Carlos, pelo convite. Eu sou a Hanna, coordenadora de Desenho Urbano e Mobilidade da iniciativa Bloomberg para a Segurança Global no Trânsito, que é um programa da Bloomberg Philanthropies, que tem parceria com 10 cidades no mundo. Eu queria apresentar também a Vivi Chiesi, que está aqui da minha equipe. Trabalha comigo no eixo de Desenho Urbano e Mobilidade, e também uma pessoa que vem estudando o tema das crianças no espaço público e aprofundando cada vez mais. Então, essa apresentação foi construída em conjunto. Bom, um slide de apresentação, então, sobre esse programa. A Bloomberg Philanthropies atua em diversas áreas dentro de saúde pública com segurança no trânsito, e então a gente apoia desde 2015 até 2019 10 cidades ao redor do mundo. No Brasil tem São Paulo e Fortaleza. A gente apoia em fiscalização, dados, comunicação e segurança viária, e desenho urbano para a melhoria das políticas de segurança viária. E por que esse tema é tão relevante? Porque mais de 1 milhão de pessoas morrem ao redor do mundo todos os anos no trânsito. Se nada for feito, esse número pode chegar a quase 2 milhões de pessoas. Então, essa é a tendência que caminha junto com o processo de urbanização e motorização. Uma pessoa morre a cada 22 segundos e é a maior causa de morte de crianças e jovens e adolescentes de 5 a 29 anos. Esse número ele salta muito aos olhos, né? Então, quais são as outras causas de morte? A gente trouxe aqui esse gráfico da Organização Mundial da Saúde, que mostra então as maiores causas de morte, e segurança aí no topo para essas duas faixas etárias, e daí seguidas de uma série de outras outras causas. Mas o que é interessante é que ocorrência no trânsito, ou acidente no trânsito, né, a gente sabe que não é acidente, mas a gente acaba usando esse termo, que é o termo recorrente, é um problema que a gente criou e para o qual a gente sabe qual é a solução. Os acidentes no trânsito acontecem como reflexo do ambiente construído em que a gente vive, que molda aí o comportamento. O que vem antes, o comportamento, o ambiente construído, dentro desse nosso eixo de atuação de desenho urbano e mobilidade, a gente parte do princípio que prover uma infraestrutura segura e oferecer opções de mobilidade segura darão as condições necessárias para que não aconteçam esses acidentes. Mas quando a gente olha para a forma que as nossas cidades assumiram, a gente vê que a nossa direção está ao contrário. E já passou do tempo da gente mudar essa forma e pensar para quem que a gente está desenhando as nossas cidades, né? Para quem está dentro do veículo, para quem está caminhando, para quem está andando de bicicleta, para quem está andando no transporte público coletivo. Além disso, as ruas elas compõem a maior rede de espaço público, né? A maior rede contínua, e a gente precisa fazer um uso melhor desse espaço tão valioso.
As ruas são espaços públicos, né? Eu acho que isso já foi super explorado aqui, mas é onde as crianças se divertem, onde os adultos também praticam atividades físicas, tem interação social para além do espaço da casa, escola, criam a noção de pertencimento, criam as suas relações afetivas e desenvolvem os seus mapas mentais. E para que todas essas atividades aconteçam cada vez mais, sejam estimuladas com mais segurança, a gente precisa inverter essa pirâmide da cidade que coloca no topo quem está dentro do carro e inverter isso para colocar no topo, então, os modos ativos, seguidos do transporte coletivo, seguido da distribuição de cargas e, por último, quem está se deslocando ali no transporte motorizado individual. Essa pirâmide está de acordo com o Plano Nacional, a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, a apresentação está estruturada em 3 eixos, e entendendo que tornar o ambiente urbano mais seguro e acessível atrai e permite que todos os usuários tenham sejam acolhidos de forma mais agradável e seja mais confortável, e isso permite que esse espaço estimule questões inspiradoras e educativas. Então, quando a gente fala de segurança no trânsito, a gente tem que pensar o que está por trás, quais são os fatores de risco que levam a acidentes, né? E tem uma série de fatores de risco, os 4 mais consagrados são velocidade, beber e dirigir, o não uso de capacete e o não uso de dispositivos de retenção, como o cinto de segurança, cadeirinha. E a velocidade é o que está diretamente relacionada ao ambiente construído. Então, como que a gente muda o ambiente construído para que as pessoas dirijam de maneira distinta? Então, talvez vocês já conheçam esse gráfico. Então, quanto maior a velocidade, maior as chances de um pedestre morrer num impacto. Eu não vou me estender nesse gráfico. E como que a gente reage, então, a isso? Desenhando a cidade de uma forma que obrigue o motorista a dirigir com uma velocidade menor e coloque o pedestre numa situação mais visível, né, que torne o pedestre mais visível. Então, esse é um exemplo de extensão de calçada na esquina, que a cada metro a menos de travessia diminui em 6% a probabilidade de colisão entre veículos e de atropelamentos. Então, você aumenta a segurança se as travessias são mais estreitas. Além disso, você pode criar chicanas em ruas residenciais com baixo volume, que são vias cicláveis. A mini rotatória, não estou falando das grandes rotatórias que não permitem a linha de desejo das pessoas, estou falando das mini rotatórias ali que organizam também um cruzamento no meio do bairro com baixo volume de veículos. O canteiro central, também, que organiza os fluxos em 2 direções em vias com maior volume e velocidade. As ilhas de refúgio, que acolhem as pessoas que não conseguem atravessar de uma vez só grandes extensões. Então, pensando aí nas crianças e nos idosos. As mini praças, que fazem o uso de espaços subutilizados, têm impacto positivo também na segurança das vias. Então, em Nova York, com uma série de mini praças construídas, houve uma queda de 16% no excesso de velocidade e 26% em acidentes com feridos. E as ciclovias, que também tem dados de que reduzem 25% a 40% os acidentes no trânsito. E ciclovias que sejam construídas de forma adequada também. E aqui eu faço um parêntese, vou mergulhar um pouco nesse tema, a pedido até do Carlos, do que a gente vem conversando, que quando a gente pensa no ciclista, que ciclista é esse para quem a gente vem desenhando a nossa infraestrutura, né? A gente tem que
pensar no ciclista e quando eu falo ciclista também pode ser entendido o pedestre ou a pessoa que se desloca no transporte coletivo. E essa cidade tem que ser desenhada para todas as idades e habilidades. Então, quando a gente olha para esses ciclistas, esse é um dado não do Brasil, mas, enfim, eu acho que reflete bastante, ou pelo menos provoca a gente a pensar qual que é esse perfil na população e como que a gente identifica quem são os nossos ciclistas. Então, de toda a população, a gente tem uma porcentagem que é entusiasta e confiante. Então, vai pedalar, não importa o que aconteça. Se estiver chovendo, se tiver infraestrutura, se não tiver, tipo, esse cara vai encarar e vai pedalar. Tem um terço que fala assim, de jeito nenhum. Assim, eu não vou pedalar. Eu não me sinto confortável, eu não gosto, eu não aprendi, ou sem chance, não vou pedalar. Mas tem uma grande parte aqui que é interessada, mas se preocupa e não se sente segura. Então, é para essas pessoas aqui que a gente tem que olhar. Quando a gente vai a fundo, então, e pergunta por que essas pessoas são interessadas, mas não se sentem seguras para pedalar, uma parte afirma que se houver ciclovia segregada, enfim, ciclovia protegida, elas pedalariam. Então, imagina o potencial que a gente tem se a gente criar infraestrutura segura para pedalar. Então, o ciclista tem uma série de velocidades e dimensões que têm que ser levadas em consideração no momento de projetar o ambiente urbano. Quando a gente está falando também da infraestrutura cicloviária, é importante pensar não só onde passa o ciclista, mas também numa zona de meio-fio, que muitas vezes acomoda o paraciclo, e também numa zona de amortecimento que dá uma distância que permite os erros, né, um desequilíbrio ou alguma coisa assim. Tem uma série, eu não vou me estender aqui, mas uma série de soluções que podem ser adotadas e elas têm que ser contextualizadas, ou seja, tem que olhar como que é o funcionamento dessa via para selecionar qual a melhor solução. Então, alguns exemplos de uma ciclovia, né, que tem um elemento segregador, uma ciclofaixa protegida pelo estacionamento. E aqui é muito importante, eu mesma sofri há 10 anos atrás um acidente, tenho um braço com uma cicatriz aqui, porque eu levei uma portada. Então, você criar essa distância, essa zona de amortecimento, ela é fundamental para garantir a segurança das nossas ciclovias. E esse nariz, a gente chama de um nariz aqui, que é essa ilha de refúgio, também é um elemento que tem que ser levado em consideração, nas esquinas principalmente. Bom, aqui um exemplo de uma ciclofaixa numa via ciclável com uma via ciclável com uma ciclofaixa no contrafluxo. É uma solução para vias de mão única estreitas, mas que tem demanda nos dois sentidos. Uma via ciclável. E eu quis trazer para vocês e fazer uma propaganda desse material desenvolvido pela ANACTO, que é um caderno que se chama Desenhando para Todas as Idades e Habilidades. Então, eles basicamente partem do princípio que, para definir qual a infraestrutura adequada, você precisa levar principalmente em consideração qual é a velocidade e qual o volume de veículos. Bom, e algumas características de faixa de rolamento e considerações operacionais, mas principalmente para definir qual infraestrutura é adequada, você leva esses dois primeiros itens em consideração. E para isso você vai definindo, eu fiz aqui uma brincadeira, então, se a via tem menos de 30 km por hora de velocidade operacional, com um volume de 1.000 a 2.000, você tem essas características, a sua solução, então, pode ser uma rua ciclável ou uma ciclorrota.
E esse material está disponível para baixar, está em inglês, na verdade, mas a gente vem fomentando para que eles publiquem isso em português também, porque é uma super referência para quem está ali no dia a dia trabalhando com isso nas cidades. Bom, não vou me estender, porque eu sei que eu me empolguei nessa apresentação e o meu tempo já está escasso, mas eu queria destacar aqui 2 iniciativas que partem do poder público, que são complementares à infraestrutura existente. Então, em Fortaleza, você tem o Mini Bicicletar, que são as bicicletas compartilhadas adequadas para crianças, e um programa de fomento à cultura da bicicleta em Bogotá, que se chama o Colé em Bici, muito similar ao Carona a Pé. Bom, esse ambiente ele tem que ser confortável e agradável. Os pedestres experienciam o ambiente construído em todas as suas faces. E por fim, ele deve ser inspirador e educativo, e não criando microcidades que muitas vezes é a forma adotada para vivenciar essas cidades, mas se a criança tem que explorar a cidade real, ela deve estar submetida a esse contexto. Aqui é um desenho a partir de uma atividade lá em São Miguel Paulista, e isso foi coordenado pela Irene Quintans, um trabalho com as escolas lá, que os alunos foram, esses alunos daqui do primeiro ano da IMEF, lá em São Miguel, foram convidados a desenhar os seus trajetos da casa para a escola, e esse foi um desenho que a gente recebeu, e esse foi outro que a gente recebeu. A primeira criança vai de carro para a escola, e a segunda criança vai a pé. Então, esse desenho ele já fala tudo sobre o que a gente vem construindo. E uma informação que é muito interessante é que, em São Paulo, na região metropolitana, a gente tem, de todas as viagens de carro, 40% são para deslocamentos até 2,5 km, né? Então, o que isso significa caminhando ou pedalando? Então, uma reflexão que fica aí, e mais um dado para repensar essas formas de deslocamento. Muitas vezes, principalmente quando a gente está falando de infraestrutura, a gente fala, putz, mas os recursos são escassos, por onde começar, como transformar tudo isso? Então, uma prática que a gente fomenta e que ela não é o objeto final, mas ela é um passo para chegar lá e para provocar e para push the boundary, né, para a gente avançar nas políticas de desenho urbano, de projeto urbano, são as intervenções temporárias. Então, trouxe aqui muito rapidamente algumas experiências e quais são esses resultados. Então, no centro de São Miguel, a gente transformou por um dia, junto com a Prefeitura de São Paulo, uma praça, que na verdade é uma rotatória, onde as pessoas não tinham onde atravessar. E nesse dia a gente coletou alguns dados e, ao criar travessias, por exemplo, você teve um aumento de 94% de pessoas atravessando na faixa de pedestre. Você teve uma inversão da sensação de segurança na calçada, sendo que aqui nem calçada era, né? Era uma tinta ali, mas você rapidamente muda a percepção, mesmo com materiais leves, além de criar várias oportunidades de brincadeiras, enfim. E esse é um outro exemplo em Fortaleza, com os mesmos princípios, fotos do antes e do durante a intervenção. São imagens para ilustrar.
as expressões são muito boas. E aqui em Bogotá, também é uma experiência numa zona escolar. E o que é interessante também é que, nesses momentos de transformar o ambiente construído das cidades, você também pode convidar as crianças. Essas são publicações das organizações parceiras da iniciativa, então os materiais, o que eu apresentei aqui, os dados, vêm dessas 3 fontes. Bom, muito obrigada. Eu acho que agora a gente começa uma conversa. Legal. Acho que a gente pode sentar aqui, todo mundo. Eu vou começar abrindo para pergunta, mas se ninguém tiver, eu tenho várias. Alguém quer começar? Eu acho que todos vocês falaram num ponto que eu queria ouvir de cada um, assim, a percepção em relação ao poder público, né? Que a gente sabe que muitas vezes até pode estar com boa vontade, mas a parte de execução é muito complicada. Então, rapidamente, eu queria que cada um contasse um pouco qual foi o sentimento ali na negociação, tanto na questão do interesse quanto da viabilidade de tornar as cidades mais seguras para as crianças. Bem, eu acho que a gente está num país que está se fortalecendo, ou tentando se fortalecer como democracia, e uma democracia feita também de instituições fortes, né? Nesse sentido, eu diria que a gente ainda está sofrendo indas e vindas com a política pública que não tem continuidade, né? Acho que isso é uma realidade do Brasil, não é específico de São Paulo, mas eu acho que esse é um grande problema, assim, um amadurecimento que a gente está tendo, enfim, não sei se é positivo ou se é negativo ainda. Acho que a gente está muito nesse processo, né? Mas eu sinto que, no geral, essa pode ser a minha opinião, mas acho que é um consenso, né? De que a gente tem tido, na verdade, cada vez mais abertura perante o poder público, em grandes cidades, em pequenas cidades, todo tipo de instituição aqui no Brasil, na Câmara Municipal, federal, acho que o governo estadual, os governos estaduais ainda, não sei, talvez ainda esteja um pouco engatinhando nesse processo, até porque é um processo, a política pública territorial é quase municipal e federal, né? Mas enfim. Mas eu sinto que a gente tem tido, né, uma abertura cada vez maior e pessoas que ocupam espaços públicos que estão dispostas a ouvir, né? E é claro que acho que uma coisa essencial desse processo todo é ter organizações e pessoas engajadas. Então, eu acho que isso é uma grande realidade atual de São Paulo, especificamente. Aí eu não saberia dizer de outras cidades, mas eu sinto que aqui em São Paulo a gente tem um tecido social que já está muito interessado nesse assunto, e cada iniciativa que entra é só mais uma prova de que é um processo que não volta para trás. E que cedo ou tarde a gente chega lá. Eu acho que é uma... Acho que quando as pessoas... Eu sempre acho que, assim, as coisas são feitas pelas pessoas, né? Então, se a gente está falando do setor público, tem muita gente no setor público muito engajada, muito entusiasmada, né? E eu acho que a gente precisa se relacionar com essas pessoas, assim, porque sim, é possível fazer, sim, é possível articular. Eu acho que a gente precisa, que é um exercício muito difícil, né, que você se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que quando a gente chega e apresenta um projeto para um poder público, é falar assim, olha, então, eu estou aqui nessa proposta tentando melhorar a sua vida, a da funcionária que trabalha na sua casa, do seu filho que está indo para a escola, né? Eu acho que é colocar no lugar do outro. Então, eu acho que tem pessoa que, sim, ajuda e tem muita coisa caminhando, mas eu acho que a gente ainda a gente esbarra em umas burocracias, gente, e aí num lugar também que é difícil, assim. Então, acho que tem muito o que fazer. Eu acho que um caminho, que você trouxe muito bem na sua apresentação, é a gente se unir a outras instituições, porque às vezes eu acho que os nossos... né, eu estou falando de pequenos projetos, porque eu acho que ainda o meu projeto é um projeto que ainda tem muito o que crescer,
que é se aliar a grandes instituições que também têm que se comprometer com isso, né? Então, eu acho que é uma tríade, bonito que você trouxe, né? Esse triângulo. Então, é o poder público, é algumas empresas que também precisam se comprometer porque usam desse espaço público, e é a população que usufrui disso e que também vai aprender a cuidar disso, ao saber que o seu imposto que está pagando isso também. Então, eu acho que é uma relação cultural que precisa ser estabelecida, assim. Bom, eu vejo algumas... Estou falando muito sobre São Paulo e sobre as políticas de mobilidade, tá? Então, esse é o meu recorte aqui da fala que eu vou fazer. Eu vejo algumas iniciativas isoladas caminhando numa direção de cidades mais confortáveis, mais seguras para a criança. Hoje você tem a Prefeitura de São Paulo desenvolvendo o projeto Territórios Educativos e dentro da CET, que está alinhado com os princípios da primeira infância, e dentro da CET as rotas escolares seguras, que são iniciativas incríveis. Além disso, você tem uma série de políticas, regras, definições para zonas escolares. Tá? O que eu sinto, e além, enfim, o Centro Aberto, que até foi colocado aqui como um outro programa que teve continuidade e que tem um potencial transformador muito incrível, mas que precisa, não só o Centro Aberto, mas todas essas iniciativas que eu falei, precisa ganhar escala. Então, a gente trabalha com uma cidade, uma metrópole que é um monstro, né? E a gente precisa como tornar, como passar da etapa dos pilotos para uma implantação de larga escala, num formato que seja replicável e que atinja urgentemente o maior número de pessoas, porque esse é um tema urgente, que não dá para esperar. E eu olho aqui para quem veio assistir, e mesmo os comentários no Facebook, que eu estava acompanhando um pouco, são mulheres que estão sentadas aqui discutindo isso. A gente tem uma pessoa, o Daniel aqui, que enfim, tem 2 homens aqui falando na frente, o que eu já acho maravilhoso, mas é um tema que é uma preocupação das mulheres. E quando a gente olha quem toma decisão nessa cidade, que é um reflexo desse mundo, não tem mulheres. Então, isso guia as prioridades. E eu acho que esse é uma frente de trabalho que a gente tem que atuar muito grande, se a gente quiser tornar as cidades mais seguras, amigáveis, com maior afeto para as crianças. Eu acho que tem uma questão relacionada ao poder público, que eu acho que é a ferramentalização dele para tratar de assuntos ligados à criança na cidade. A gente, a mesma coisa em relação às mulheres, e também a mesma coisa em relação às crianças, né? Quem toma decisão, os decisores públicos, acham que já passaram da idade da criança. E eles não têm esse olhar diretamente à criança como cidadã ali. Tem um ditado que não tem nada mais permanente do que o provisório. E a gente tem um costume no Brasil de pilotar, a cada gestão a gente pilota coisas diferentes, mas o permanente, efetivamente, ele não acontece. E o permanente de qualidade, eu falei, de longo prazo, com estudos de longo prazo, com acompanhamento do quanto antes que a Carol falou, a dificuldade de mensuração do projeto dela, porque ele é intangível. O nosso é a mesma coisa. Eu posso calcular quantas crianças começaram a usar mais aquele espaço a partir do momento que ele foi remodelado, mas a qualidade de vida dessas crianças no longo prazo é uma coisa difícil de mensurar. Então, eu acredito que a gente está em 2018, partindo para 2019, a gente precisa ter políticas públicas que favoreçam a inovação no espaço público e a liberdade criativa das pessoas para colocarem essa inovação na rua com qualidade. Porque senão a gente
pilota, mas na hora que a gente vai executar o piloto, não tem políticas públicas, ferramentas que possibilitam isso. Quando a gente chega para conversar com os gestores públicos em relação a espaços infantis ou direito da criança à cidade, eu escuto muito a questão do piloto, e eu escuto muito a impossibilidade deles mesmos, a vontade, mas a impossibilidade deles de executar projetos de qualidade. Então a gente precisa entender que essa criança que nasce hoje no século XXI, ela nasce com estímulos diversos, assim, mas ao mesmo tempo dentro de grades, dentro de condomínios, dentro de clubes, dentro de escolas gradeadas, com segurança, com vigia. E a gente precisa fazer essas pessoas irem para a rua. A gente só vai estimular elas indo para a rua quando a gente consegue ter um trabalho de qualidade ali. Então eu vejo muita, infelizmente, falta de instrumentalização das pessoas que estão gerindo o poder público, de olhar para as políticas públicas da infância, pensando que essa criança ela vai ser criança por muitos anos e muitas outras crianças vão vir depois delas. Então, esse é um trabalho que eu acho que ele tem que ser constante, assim, e entender realmente aquilo que eu falo assim, trouxe a pirâmide, né? A gente traz duas outras pirâmides, assim, a pirâmide inversa, que é muita gente, que fica ao lado da pirâmide estreita, com poucos espaços onde eu tenho muita gente e muitos espaços onde eu tenho pouca gente. Então, entender o uso, então posso ter vários parquinhos, eu falo parquinhos, mas podem ser políticas públicas ligadas à infância, diversificadas na cidade inteira, e pegar parques, como é o caso de Ibirapuera, do Vila Lobos, que tem uma aglomeração muito grande de gente, aí sim fazer um investimento alto, porque ali eu vou atrair milhões de pessoas também. Então, enfim, um pouco disso eu queria falar. Não, o que eu acho mais interessante é isso, que as falas se complementam, né? Então, no final, acho que está todo mundo certo, porque está todo mundo apontando na mesma direção. E aí, para a gente fechar, eu queria também escutar de vocês o que cabe aos pais, né? Porque a responsabilidade sobre uma criança é dos pais, né? Assim, na ausência dos pais, dos avós, dos tios, enfim, mas falando figurativamente dos pais. Ao mesmo tempo, a gente sabe como é difícil, né? Criar uma criança numa cidade, ainda mais a gente está falando de uma cidade grande como São Paulo. Os pais, muitas vezes, os dois trabalham até tarde, tem toda a questão da mobilidade que é super complicada, tem as atividades da própria criança, né, que às vezes ela é privada de fazer pela dificuldade que a cidade impõe na vida dela. Talvez a bicicleta até possa ser uma dessas coisas, né? Tem que estar olhando toda essa questão de segurança. Como é que vocês acham que os pais podem lidar? O Carlos até explicou, né, de maneira bem pontual ali, equipamentos e tal, mas de uma maneira mais filosófica ali, qual é a maneira de pegar pela mão essa criança e apresentar a cidade, fazer ela aproveitar mais esses espaços? Então vamos. Então vamos lá. Carlos, desculpa, com toda essa mobilização das empresas de trazerem os sharings de bike, eu trabalhei no Bikes, que é um ponto fora da curva, trabalhei na Yellow, e em todos esses empreendimentos existe uma negação às crianças usarem esses modais. Então, tem alguns pontos bem pontuais, como o Tembici ou aquela de Salvador, que tem as bicicletas para as crianças, mas a gente está vendo toda uma expansão da malha cicloviária, enchendo de adultos e inclusive mulheres, muitas mulheres. Eu transportava na Bikes, vejo muitas mulheres usando Tembici, Yellow e os patinetes, mas realmente não estou vendo criança nenhuma mais. Algumas iniciativas que eu pude acompanhar, como o Aro 60, o Pedala Zezinho e Bike Anjo, falta um chamamento, uma instigação para essas empresas pensarem também nas crianças como seres que se locomovem. Que a minha é para Carol. É bem na linha da primeira pergunta, relacionado à questão como você lida com o setor público, que você mencionou que agora você está fazendo um piloto nas escolas públicas de Salvador.
A gente sabe os desafios de se trabalhar com o setor público, o Rony falou, a triangulação. E eu sou do governo, sou da Prefeitura de São Paulo, desculpe. Sou Daniela, sou do Movilab da Prefeitura de São Paulo. Então, eu sou governo, né? Então, a gente vê um pouco isso, que o governo tem que se abrir para ter realmente com empresas, e trazer a sociedade de empresa, o Labirei, outras, tem que fazer isso também. Mas a gente tem um pouco de problema que a gente acaba achando a triangulação a solução e a gente não coloca o governo para realmente se abrir para uma coisa que está um pouquinho diferente dos olhos dela, né? Que é o carona pé dentro de uma escola pública. É uma coisa bastante diferente do usual, né? E aí, bem querendo focar mais a sua pergunta, mas com mais detalhe, como que está sendo essa relação com a Prefeitura de Salvador? Você vê alguma continuidade? Você tem que ter um modelo, você é uma startup, você tem que ter um modelo de negócio. Tem alguma luz nesse sentido? Você está descobrindo algum caminho novo que vai trazer novos formatos para a gente trazer inovações para dentro do governo, olhando para as crianças? E deixa eu só comentar, Hanna, você falou realmente as pessoas que decidem não são mulheres, e as mulheres que se preocupam com isso. Mas a gente também tem um pouco a própria mulher tem um pouco de culpa nisso. Eu não sei quantas vezes mais eu vou escrever na agenda da minha filha na escola que não é mamãe manda isso, mamãe manda aquilo. Quem vê a agenda da minha filha é meu marido. E ele escreve obrigado. Aí eu já falei. Elas colocam mamãe. Não é. A responsabilidade do filho é do pai também. E tem muitos pais que estão querendo, e tem muitos pais que estão brigando por uma coisa besta, que é na agenda. Professores, não escrevam mamãe manda a camiseta nova, mamãe manda isso. Manda o pai também, né? Então, a gente tem que mudar essa cultura muito mais forte, mas botar mulheres para fazer decisão dentro do governo é uma coisa absolutamente necessária, não só por causa do ponto de vista de crianças, mas pelo ponto de vista de justiça também, né? Obrigada. Vamos fazer uma rodada de respostas, então. Carol, você quer começar? Que aí você já responde direto. Agora ou mais um minutinho aí? Manda outro pro Robert. Tá, eu vou falar um pouquinho da... Você falou da preocupação das bicicletas, e aí a Dani trouxe a questão das políticas públicas. Olha, uma vez eu estava aqui, inclusive, num encontro que tinha muita gente do governo de São Paulo, e aí uma pessoa eu apresentei o Carona, e uma pessoa da plateia falou assim, escuta, mas por que não vira uma política pública, então, e vamos colocar aqui em São Paulo? Aí tinha uma pessoa, acho que você até lembra disso, tinha uma pessoa sentada aqui que respondia exatamente para essa hora. A pessoa fez assim, ó. Então. E aí eu acho que tem esse lugar, que é do tipo, então, quando alguém chega, e aí, vamos, gente, vocês têm que fazer, vocês são da prefeitura, vocês são do governo, é o dinheiro público da gente que vocês precisam investir nesse negócio aí que eu estou achando bom. Né? Foi essa a situação. Aí a pessoa falou assim, olha, então, a questão é o seguinte, quando a sociedade começa a se movimentar, né, aí a gente vai olhar para isso, ver se é aplicável. Né? Então, a resposta foi essa. Faça isso acontecer no maior número de lugares possíveis, e aí, quando isso estiver acontecendo no maior número de lugares possíveis, eu torno isso uma política pública. Não foi uma resposta que a gente achou satisfatória. A gente achou isso uma balela, na verdade. E a gente falou, não é por aí. Né? A gente também, eu acho que é uma cultura, de novo, né, de uma isenção da minha responsabilidade enquanto governo. E daí eu jogo para a sociedade civil, aí a sociedade civil faz um monte de projeto super legal, e aí a gente fica aqui, agora eu vou falar do lugar de startup, tipo, caçando edital para a gente poder ganhar, né, para a gente poder viabilizar o nosso trabalho, assim. Então, a minha experiência agora... Então, exatamente, é isso que não pode. A gente está vivendo isso. Assim, você faz um negócio super bacana, com uma infraestrutura muito legal, né, que você consegue remunerar várias pessoas que estão trabalhando ali com inovação, com materiais diferenciados, com qualidade. Você está colocando... eu vou falar do ponto de vista da criança. Assim, você coloca... É muito cruel isso. Você coloca a criança, ela vive o parquinho maravilhoso, o parquinho dali 2 semanas vai embora. Tipo, você coloca a criança, ela vive a experiência do Carona Pé 1 ano e acabou. Eu não quero jogar nesse time. E acho que ninguém que está aqui quer jogar nesse time. Né, de dar essa oportunidade de você tirar.
Então, lá em Belo Horizonte, essa experiência que a gente está vivendo está sendo incrível. E aí fez a gente pensar como é que a gente continua. E a gente está estruturando de um jeito muito legal lá e aprendendo muito. E aí que eu falo que existe pessoa dentro, né, do governo, dentro da prefeitura e de outras instâncias que estão ali firme e fortes com a gente para que isso aconteça. Para depois a gente falar assim, olha, está acontecendo nessa cidade, dessa maneira, vamos divulgar para as outras, para a gente ganhar em escala, para a gente crescer, porque é isso, se o movimento está no maior número de cidades, com uma pluralidade de usuários, né, você consegue melhorar para todo mundo. Né? Então, depois a gente pode conversar, assim, contar como é que está, e também a gente está no meio desse processo, eu acho que ainda também a gente vai contar em breve, vou fazer um suspense. Mas é isso. Não, só uma coisa que eu queria falar bem rapidamente sobre a sua pergunta. Eu acho que o poder público aqui no Brasil ele ainda tem grande dificuldade de inovação, né? Isso o Daniel, que participou das Hackathons, certo? Vai saber muito melhor do que eu, mas acho que nem falo de inovação no sentido tecnológico, assim, é uma inovação básica de conseguir, tipo, fazer coisas que estão fora da caixa, né? Ou fora da legislação, enfim, básica, etc, etc, e do que sempre foi feito e tal. Então, isso eu vou usar para ligar com a pergunta do Daniel, que foi sobre as empresas, né, de bike share, enfim, tudo que é share que está chegando aí aqui em São Paulo, né? Eu acho que nesse sentido, tanto o poder público quanto a iniciativa privada tem o mesmo receio ao risco, né? Eu acho que a única explicação que me vem à cabeça por não aceitar crianças, quando você consegue aceitar adultos, etc., é que você não vai se responsabilizar por algo que aconteça com uma criança, né? Se os pais enfim, é natural, né, que haja esse medo ou essa necessidade de proteção da criança, uma empresa com certeza não se propõe a fazer isso, né? E acho que também teve uma iniciativa em Santos também, da Danone, que tinha um bike share lá muito parecido, acho que nos moldes de Fortaleza, mas eu não sei se existe ainda. Mas pelo menos eu sei que existiu em Santos também. E aí eu jogo na primeira pergunta que a Mariana fez. Eu acho que primeiro a gente tem que lembrar que a segurança... Bom, a sua pergunta foi em relação ao papel da família, né? Eu acho que primeiro a gente tem que contextualizar e lembrar que a responsabilidade da criança, da segurança dela, não é só dos pais ou da criança, né? Ela é uma responsabilidade compartilhada por todo mundo da sociedade. Então, isso serve para qualquer contexto. Assim, se tivesse uma criança aqui, filha de alguém, mexendo nos cabos, se ninguém está vendo, eu estou vendo, é minha responsabilidade falar, não mexa nos cabos, né? Assim, é básico da sociedade, mas a gente terceiriza isso e responsabiliza, quando não a criança, os pais da criança, né? Então, fecha parênteses. Agora, dentro desse contexto, eu acho que assim, a resposta a isso é você oferecer para a criança a maior quantidade de relações positivas e de experiências positivas que ela possa ter dentro do contexto que você quer ensinar ela, né? Então, se você quer que a sua criança, enfim, aprenda programação, você tem que fazer isso uma coisa prazerosa para ela, senão ela não vai aprender. E eu sei de adulto que tentei aprender programação, não deu certo, e um dia eu vou, quem sabe, superar esse trauma aí que aconteceu. Mas eu acho que esse é o papel da família, assim, no geral, entendeu? É você proporcionar experiências positivas que, de fato, construam o amor a algo, né? Eu aprendi muito com uma coisa que o Rony falou sobre o meu próprio... sobre a própria campanha que eu dirigi na Criança Segura desse ano, que você falou da construção do afeto, né, alguma coisa assim. E isso, quando você falou, me tocou na hora, porque eu senti muito isso nos pais, quando eu conversava com os pais enquanto a gente realizava os eventos com as crianças, né? Que não só as crianças têm uma necessidade de fazer atividade física, de andar de bike, enfim, um monte de criança de condomínio hoje em dia, ou crianças que moram na periferia, não tem espaço para nada, etc, etc. Mas eu via muito nos pais o valor que eles viam no que estava acontecendo ali no nosso projeto, porque aquilo era uma faísca que acendia
entre a relação dele e do seu filho, da sua filha, e etc, etc, né? E isso, acho que eu vi também, especialmente nos homens, porque eu sentia que as mulheres que estavam lá já tinham uma certa relação diferente com seus filhos e suas filhas, né? Então, bom, é isso. Não sei se eu me estendi. Eu acho que a relação de afeto que existe com a cidade, entre pai e filho, ele acontece nos pequenos momentos da nossa vida, em pequenas frações de segundo. E a cidade tem a obrigação de proporcionar esses espaços, esses pequenos vácuos, esses parênteses que possibilitam com que essas relações aconteçam. Eu, por exemplo, meu filho estava bem perto de casa e eu ia buscar ele de bicicleta todos os dias. Quando ele saiu do infantil ele saiu da escolinha que ele estava e foi para outra que era mais longe, que eu tive que ir de carro, eu senti a nossa relação, porque a gente estava construindo uma coisa junto. Quando eu ia buscar ele de bicicleta e colocava ele na cadeirinha, ia para casa, aquele era o momento nosso. Agora no carro já é outra coisa. Não é o mesmo momento, é longe do que poderia ser. E uma das coisas que eu penso como pai é que eu acho que o meu objetivo é conseguir proporcionar para o meu filho a maior possibilidade de experiências possíveis. E eu acho que o nosso papel é proporcionar experiências. Só que a gente precisa ter também um ambiente que possibilita com que essas experiências aconteçam. Seja andar de bicicleta, seja pegar na mão e andar na calçada, ir até a banca de jornal ou a padaria, seja ir no parquinho, seja subir a montanha. O que pode ser fazer uma fogueira e acampar e viajar para a praia. São experiências que possibilitam esse tempo de qualidade. E é quando rola esse tempo de qualidade, é quando a mágica acontece. Não só a mágica entre seres humanos ou cidades e pessoas, ou pessoas que se desconhecem. Então, eu acho que, de alguma maneira, acho que o papel dos pais, nesse sentido, é lutar para que a cidade seja mais acolhedora à criança e que eles mesmos, se o poder público demora para acontecer a coisa, eles mesmos possam sair dos portões dos condomínios e ocupar os espaços, porque nada mais é do que você pegar uma canga na praça. Em São Paulo a gente tem no Brasil, em São Paulo a gente tem uma cultura muito grande de que praça é um quadrilátero de árvores sem absolutamente nenhum mobiliário, não tem nem banco, nem churrasqueira, nem parquinho, nem nada, né? Ocupar, criar qualquer coisa ali que possibilite que alguém esteja naquele lugar e que ali uma relação possa acontecer entre outros pais, enfim, essas coisas. Só para finalizar, quando eu falo que faltam mulheres em instâncias de decisão, não porque só as mulheres podem levantar essa bandeira de tornar as cidades mais acolhedoras, e sim por uma questão de representatividade, justiça social, e porque historicamente, não, mas acho importante, e porque historicamente é a mamãe que coloca então a gente precisa reverter essa lógica e para fazer com que isso se torne uma política em escala e que tenha um alcance. O que eu vejo como uma das saídas para um problema complexo, precisa de várias, é ter mais mulheres em posições de tomada de decisão. Isso é urgente. Acho que é isso. Eu só queria complementar uma coisa que eu falei, mas que aliás, que eu deixei de falar, mas que para mim às vezes é tão corrido que eu passo por cima, e para mim, acho que da minha posição aqui era óbvio, mas como tem muita gente ouvindo que não me conhece, etc., acho que é bom eu citar também. É que quando eu falei, né, dos pais proporcionarem as experiências positivas, né, foi muito de encontro com o que o Rony falou. E aí eu vou falar uma coisa aqui que talvez o Rony não concorde tanto, mas
eu acho que o que é importante para os pais, quando eles forem fazer isso, né, não só fazer com carinho, com o coração aberto, etc, etc, mas é sempre lembrar que aquela criança é um ser em desenvolvimento, que ela não tem as mesmas percepções que nós adultos temos. Então, uma situação de risco para o adulto pode se tornar uma situação de perigo para a criança. Tá? Então, tentar fazer isso sempre se colocando no lugar da criança, entender que ela é um ser em desenvolvimento e lembrar disso o tempo inteiro e tomar as medidas de prevenção aí que a gente sempre recomenda. Tá bom? Pode falar. Em relação à legislação da segurança de trânsito, as regras de como se portar na bicicleta, o capacete não é obrigatório. Sua opinião, você acha que valeria a pena mudarem isso? Olha, eu acho que essa é a pergunta capciosa que eu esperava que alguém fizesse. Foi a primeira vez que me perguntaram em um pouco mais de 6 meses de projeto, então parabéns ao Daniel que resolveu tocar nesse ponto. Eu acho que a questão não é bem se ele deveria ser obrigatório ou não, né? Eu acho que, como eu falei na minha apresentação, houve abordagens históricas diferentes para o mesmo problema, né? O que a criança segura sabe e recomenda é que toda criança abaixo de 14 anos use um capacete, porque ela ainda é um ser em desenvolvimento, então ela está sujeita tanto aos erros básicos da nossa aprendizagem, etc, etc, como a acidentes comuns. Então, essa criança, se ela usar um capacete, ela vai ter 88% a menos de chances de ter uma lesão no cérebro, caso ela passe por um acidente e estivesse usando um capacete. E, bom, tem toda uma questão aí de tipo de capacete que a gente usa no Brasil, ele não é nem regulamentado, etc., mas essa é a direção. Mas eu acho também, assim, que como eu falei, a solução não é única, né? É lógico que o capacete é uma coisa importante, a gente sabe disso, mas tem coisas além disso, né? Esse é o resumo da coisa. Gente, então vamos ficando por aqui por causa do horário. Queria agradecer a todos que vieram, todos que assistiram. Agradecer a presença aqui de cada um, Rony, a Hanna, Carol. Carlos, obrigada pelo convite mais uma vez. E, enfim, acho que todo mundo aprendeu alguma coisa, saiu inspirado aí para a gente seguir em frente, né, para cidades mais prazerosas e seguras para todas as idades. Obrigada, boa noite.